Olá, neste vídeo eu vou ensinar vocês a calcular o Índice de Conformidade ao Enquadramento, o ICE, utilizando duas ferramentas, o Excel e o software canadense do CCNE WQI. Vamos iniciar com o Excel. Para isso, é necessário ter, sim, um conhecimento básico em Excel. Nós vamos manipular algumas fórmulas aqui. Então, vamos lá. Vamos conhecer primeiramente a planilha, que vocês poderão baixá-la aí no link indicado pelo manual. E vamos conhecer aí algumas abas. A primeira aba, que é de Fórmula ICE, é uma aba de orientação. Ela vai apresentar as fórmulas, né? De F1, F2, as 3 etapas de F3 e também o cálculo do ICE, unindo esses 3 fatores. A segunda aba, que é de dados analíticos, também é uma aba de orientação. Aqui vai explicar um pouquinho sobre os parâmetros, né, qual que a recomendação de utilização dos parâmetros, a diretriz, que é uma legislação de escolha, a estação ponto, que é o ponto que você vai colocar, né, referente aos parâmetros. Aqui eu coloquei um exemplo de parâmetros escolhidos e eu coloquei o exceder-se, né? Então, o que isso significa? De acordo com a diretriz escolhida, que nesse caso é a CONAMA 357 de 2005 para águas doces classe 2, o parâmetro referente aos sólidos dissolvidos totais, ele estará em não conformidade se ele exceder, se for maior que 500. O contrário acontece com o oxigênio dissolvido, né? O símbolo está ao contrário. O parâmetro ele estará em não conformidade se ele for menor que 5. Aqui não é importante, né, de extrema importância, a unidade desses parâmetros, porque a fórmula, né, o cálculo do ICE, ele retorna de acordo com o valor da diretriz. Então, por isso que a gente pode utilizar parâmetros que têm unidades diferentes, né, como é o caso dos sólidos dissolvidos totais, turbidez, DBO, pH, E. coli, tudo na mesma conta, digamos assim, porque eles vão sempre sendo baseados pela legislação escolhida, pela diretriz. E aqui, né, tem estação ponto 1, estação ponto 2, isso daqui é um exemplo, né, de datas de medições, de amostras, é um exemplo, é uma planilha de orientação. Aqui nós também temos esse quadro que mostra a categoria do ICE, né, e a condição do corpo hídrico. Então, a faixa que o ICE se enquadra, o que isso significa, né, em relação ao corpo hídrico. Aqui na folha inicial, ela vai vir em branco, né, mas vocês irão modificá-la de acordo com o ponto escolhido, os parâmetros escolhidos, a diretriz escolhida, a data dessas medições, né, e as amostras, os valores. Então, você vai preencher essa planilha de acordo com as suas necessidades. Aqui, nós vamos fazer de cálculo, de exemplo, duas estações, né, esses pontos aqui são referentes ao estudo de caso do manual do ICE. Então, depois a gente retorna aqui e eu vou continuar mostrando as abas. A aba Inserir Dados, ela é uma aba idêntica à folha inicial. A diferença é que aqui você só vai inserir as informações, os parâmetros. Você vai deixá-la guardadinha, reservada. Já no Inserir Dados, você vai copiar, né, essas informações da folha inicial para cá. E aqui, e aqui você irá indicar as não conformidades em vermelho. A gente vai fazer isso juntos, no nosso exemplo. E as próximas abas são as abas de cálculo. Então, folha ponto 1 é para o cálculo da estação ou ponto 1. Então, a gente vai copiar novamente aqueles dados, né, aquelas amostras já com as não conformidades destacadas. E aqui a gente vai fazendo a leitura de cada item e o próprio Excel vai calculando, tá? Essa parte aqui, ela exige um pouquinho de atenção, então a gente vai explicar direito como que funciona. E o valor do ICL vai retornar aqui embaixo, aqui em vermelhinho, né, em amarelinho, e em azul a categoria. Folha ponto 2
Para o ponto 2, mesma coisa, mesmo estilo de cálculo. Se eu tiver 3, 4, 5 estações, eu vou ter 3, 4, 5 folhas pontos, né? Que é de acordo com a quantidade de pontos, eu vou fazer um cálculo para cada ponto escolhido. Depois aqui na última aba, que é a aba de resultados, é simplesmente a síntese, né, dos resultados calculados, né? Da estação ponto 1, quanto que deu F1, F2, F3, o ICE e a categoria. Aqui você vai poder preencher, né? Você pode puxar aqui a fórmula e depois só ir lá na sua planilha e resgatar os dados de onde ele estiver. Então vamos lá, vamos começar então fazendo o cálculo de exemplo para mostrar para vocês como utilizar essa planilha de Excel. Primeiro você vai escolher o ponto que você vai fazer o cálculo, você vai escolher os parâmetros, você vai escolher a diretriz e você deve analisar essa parte aqui de exceder-se, ou seja, a sua amostra ela vai estar em não conformidade se ela for acima ou abaixo de tal valor, né? Então é isso que a gente vai identificar depois. Então, de acordo com a CONAMA 357 de 2005, para águas doces classe 2, e de acordo com os laudos emitidos pela CETESB, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, eu escolhi esses parâmetros, essa diretriz, como eu mencionei, e a excedência, né? Coloquei aqui as setinhas. E aqui eu fui lá no laudo, que eu peguei lá do órgão ambiental, para este ponto, que é o SJDO 02150, no ano de 2023, nós tivemos 4 coletas, e essas aqui foram as amostras. Coloco aqui, ok. Fiz o mesmo para o ponto SJDO 02500. Os mesmos parâmetros, né, mesma diretriz, só um outro ponto de diferente, o mesmo ano, mesma quantidade de coletas, e aqui estão os valores das amostras, né, dos parâmetros. O que eu vou fazer? Essa daqui é a minha folha inicial. Eu vou copiar, se tivesse mais pontos, eu poderia colocar aqui embaixo. Eu vou criando essas caixas. Então, esse Excel ele é bem flexível, né? Você pode mexer nele. Então, eu vou copiar tudo, que eu acho um pouco mais fácil, e vou colar aqui, ó, porque tá padronizado, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Copiei, então já. Cálculo para ICE, cálculo do ICE para o SJDO 02150, os parâmetros, a diretriz, o sinalzinho, o ponto, as datas e as amostras, o mesmo para o outro ponto. Nessa aba, ó, tá escrito aqui, ó, identifique nesta planilha as amostras que não atendem à diretriz, que excederam o limite ou ficaram abaixo do mínimo. Então, vamos observar. Para os sólidos dissolvidos totais, estará em não conformidade, né? Estará desconforme se for acima de 500. Então, eu vou marcar em vermelho que tiver acima de 500. Nenhum. A turbidez é se estiver acima de 100. Então, aqui já tem um, que é o 140. Então, eu vou marcar em vermelhinho. Pode ser qualquer cor, tá? A DBO tem que estar acima de 5. Então, aqui eu já identifiquei um. Fósforo total tem que estar acima de 0,1. Todos. Nitrogênio amoniacal acima de 2, nenhum. Nitrato acima de 10, nenhum. Nitrito acima de 1, nenhum. Oxigênio dissolvido, esse aqui é o inverso, abaixo de 5. Então, o que está abaixo de 5 aqui? São esses 3. Eu vou identificar eles. pH é uma faixa entre 6 e 9. Então, não tem nada abaixo de 6 e nem acima de 9, né? Ok. A E. coli é acima de 600. Então, aqui nós temos 2. Vou fazer o mesmo para o próximo ponto. Sólido dissolvidos totais, acima de 500, não. Turbidez acima de 100, 1. DBO acima de 5, 2. Fósforo total acima de 1, 0,1, perdão, são 2. Nitrogênio amoniacal acima de 2, não. Nitrato acima de 10, não. Nitrito acima de 1, não. Oxigênio dissolvido abaixo de 5. Nenhum, né? Todos estão acima de 5. pH entre 6 e 9, ok. E E. coli acima de 600. Então, aqui nós temos 3.
Pessoal, essa daqui é a etapa mais importante, então tem que ter bastante atenção. Porque se você marcar errado, vai dar resultado errado, né? Então, vamos lá. Não conformidades identificadas, vamos calcular o ICE da folha ponto 1. O padrãozinho aqui tá igual, tá? Então, vocês vão colocar o de vocês. Então, eu só vou copiar esse aqui, ó. Eu vou copiar, dou um Ctrl C e um Ctrl V aqui, ó. Prontinho. E aqui eu vou alterar. SJDO 02150. Eu gosto de deixar tudo certinho para ficar bem identificado. Perfeito. Agora vamos interpretar como que a gente vai fazer esse cálculo nessa planilha. Aqui, né, a gente vai inserir o número de variáveis que falharam. Então, quantos parâmetros que falharam pelo menos uma vez. Então, aqui, a turbidez falhou pelo menos uma vez, a DBO, o fósforo. Então, a gente vai contar todos esses. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 parâmetros falharam. Número total de variáveis, quantos parâmetros estudados. Então, os parâmetros que a gente estudou são esses daqui de cima, então são 10. 10 parâmetros escolhidos, né, estudados. Número total de amostras. Agora é o número total de testes, né, amostras. Então, eu vou contar todas essas daqui, ó. O Excel já conta, deu 40. Vou colocar aqui. Aqui embaixo é o número total de amostras, né, de testes que falharam. Então, todos os testes que excederam. Aqui eu vou contar todos os que estão em vermelho, que é os que estão não conformes. Então, eu posso selecionar eles com cuidado para não perder nenhum, ou eu posso contar um por um. Deu 11. Vou colocar aqui, 11. Pode observar que F1 e F2 nós já calculamos, já deu certo. Agora vem a parte mais chatinha, digamos assim, mas não é difícil não. Para calcular o F3, a gente tem que passar pelo passo da variação, né? Então, nós temos duas fórmulas. Uma é para quando o valor testado que falhou, né? Aqui, ó, nos casos em que o valor medido ele não deve exceder a diretriz, e depois nos casos em que não deve ficar abaixo da diretriz. Então, nos casos que não deve ficar acima. Então, no caso aqui, ó, sólido dissolvido total, o conforme não pode ficar acima de 500, né? E o contrário é, o conforme não pode ficar abaixo de 5, que é o caso do oxigênio dissolvido. Então, você vai olhar pela setinha. Quando a setinha estiver nesse sentido aqui, você vai usar a continha de cima. Quando tiver ao contrário, né, para baixo não, para o outro lado, no caso do oxigênio dissolvido, você vai usar a outra formulinha. E no caso do pH, que é uma faixa, você vai analisar. Se tiver 5, por exemplo, ele está abaixo, né? Então, ele não pode ficar abaixo, ele tem que ficar acima de 6. Se tiver 10, ele tem que ficar abaixo de 9. Então, você vai verificar qual dessas continhas você vai utilizar, dependendo do número que der o seu pH, tá bom? Entendido? Então, vamos calcular. Primeiro, eu vou calcular os valores, né, que não devem exceder a diretriz. Então, esses daqui que estão com a setinha, indicando, né, maior que 500. Não pode ser maior que 500, não pode ser maior que 100. Enfim, então vamos lá. Valor do teste que falhou é a letra A, limite da diretriz. Então, o valor do teste que falhou aqui é o 140. É interessante eu sempre dar Ctrl C e dar um colar especial aqui de valores. Porque muitas vezes tem vírgula, e se a gente só copiar o valor manual, a gente perde essas vírgulas, né? Então é legal fazer assim. Qual que é o valor da diretriz, o limite da diretriz nesse caso é 100. O próximo aqui, ó, é a DBO, né? Então eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, colar especial, valores. Ó, tantas vírgulas, vou tirar um pouco dessas vírgulas. Qual que é a diretriz? 5. Você viu que já vai calculando, né? O próximo aqui é o fósforo. Eu vou copiar tudo, né? Porque, infelizmente, todos estavam acima
da diretriz. Eu vou dar um colar especial, transpor, né, porque ele tá vertical, quero que fique horizontal, perfeito. A minha diretriz é 0,1. Então, vou colocar isso aqui, 0,1, para todo mundo. Perfeito, né, copiar a célula, bonitinho. Esse aqui eu vou pular, que eu vou fazer ele na de baixo, né? Então, aí colhe também, não pode ser acima de 600. Então, vamos copiar isso daqui. Copiar, colar especial, valores. Já vou pegar esse aqui também. Vou aqui do ladinho. Perfeito. Qual que é a diretriz? 600. Ah, e se tivesse mais? Se tivesse mais, você vai colocar aqui. Aí você vai vir e vai puxar a fórmula. Tá bom? Ah, é bom você verificar, ó, essa corzinha aqui mais amarelinho mais claro, dá 2 cliques nela e vê se tá puxando, tá? Porque às vezes ela tá parada aqui, às vezes ela tá pra cá, né? Então, dependendo da quantidade de quadrinhos que você vai adicionando, você vai regulando isso daqui, tá? Senão ela calcula errado também. Então, você tem que ficar atenta ao período aqui, o intervalo da soma. Perfeito. Agora vamos fazer o oxigênio dissolvido, porque a seta dele é ao contrário, né? São valores que não devem ficar abaixo, né? No caso. Então, esses dois estão juntinhos, a gente já copia eles aqui. Lembrando que ele é o valor A, né? É o valor do teste que falhou. Agora, o valor A, ele tá aqui embaixo. Então, eu vou colar ele aqui embaixo. Colar especial, valores e transpor. Qual que é a diretriz dele? 5, não é? Então, vamos colocar aqui 5. 5, o outro é 5 também, né? Vamos só copiar o valor. Aqui, Ctrl C. Colar especial, valores, não tem que transpor não. Beleza. Dou 2 cliques rápido aqui, ó. Perfeitinho. Se tivesse mais, eu ia puxar, tá? Não tem necessidade, deixa aqui. Confira isso daqui, tá? Porque se calcular errado, dá errado. O Excel, ele tá com as fórmulas já integradas, mas quem manuseia ele aqui somos nós. Então, a gente precisa ter bastante atenção. Pronto, galera. F3 calculado. Índice calculado. Então, para essa estação ponto, ó, até tava aqui já, ó, já tinha deixado gravadinho. Tá? Então, eu posso alinhar aqui, ó. Certinho. Então, deu 64,5 na categoria de regular. E aqui em resultado, ó, já apareceu. Aí eu só vou dando nome às minhas coisinhas aqui, certo? Fazendo o primeiro, a gente sabe fazer todos agora. Agora a gente vai pro próximo. A gente já aprendeu o caminho das pedras. Vamos vir aqui, vamos copiar essa seção de dados aqui, que a minha planilha já está formatada, só esperando receber os dados. Vamos colocar aqui, ó, SJDO 02500, certo? Muito bem. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa, vamos lá. Número de variáveis que falharam. Quantos parâmetros falharam? Pelo menos uma vez, né? 1, 2, 3, 4. 4 parâmetros falharam. Quantas variáveis, quantos parâmetros são estudados? Vamos contar aqui em cima. 10. Número total de amostras de testes. Vamos contar tudo isso aqui. 40. E os números de testes que falharam das amostras. Então, tudo que está destacado em vermelho. São 8. Se tiver um fundinho de cachorro latindo aí, ó, não é meu cachorro não, hein? É do vizinho, não posso fazer nada. Vamos lá, mesma coisa. Agora a gente vai pegar nos casos em que o valor medido não deve exceder a diretriz. Então, a turbidez, né, esses valores aqui não devem exceder a diretriz, que é de 100. Só teria agora, ao contrário, o oxigênio dissolvido, mas a gente não tem parâmetro que ficou abaixo, né? E o pH está dentro, então a gente só vai ter aqui em cima agora. Então, vamos lá.
Vou pegar o valor medido, né, 108, que é o valor do teste que falhou. Vou pegar aqui no colar especial, a diretriz dele é 100. Vamos pro próximo. DBO. Vou copiar, colar especial, valores. Vou pegar o outro já. Copiar. Colar especial, valores. Qualquer diretriz é 5, né? 5, 5. Perfeito. Próximo, fósforo, total. Vamos lá, copiar. Jogo aqui, ó. Eu sempre copio os valores assim, colar especial. Pra não perder nenhuma informação, né? Os valores aqui. Se tiver um jeito mais fácil, vocês façam. 0,1, que é a minha diretriz. 0,1. Muito bem. Temos mais 3 aqui, ó. Esses dois tá juntinho. Ai, peraí. Esses dois tá juntinho. Vou colocar eles aqui, vou dar um transpor. E, ó, a casinha de todo mundo já tá pronta. Senão eu ia ter que fazer mais casinhas aqui. Qual que é a diretriz? 600, né? O padrão da CETESB é 600, tá, galera? Às vezes vocês vão olhar lá na Conama, vai estar diferente, mas a CETESB usa esse padrão. Se tivesse mais, já ensinei vocês. Só vocês copiar isso aqui, ó, e arrastar a fórmula. Depois você vem aqui e puxa, certo? Ops. Ó, aqui deu erro porque não tem valor, tá? Então, eu vou retirar isso aqui que eu fiz. Prontinho. Ai, 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 peraí. Pronto. Ai, perdão. Agora foi meu cachorro. Vamos lá. O próximo aqui não tem, né? Que é o quando o valor medido não deve ficar abaixo da diretriz. Que no caso seria o oxigênio dissolvido ou o pH se fosse abaixo de 6. Aí não teria. Então, parâmetros calculados. Aqui nós já temos o ICE para este ponto. (71, 73,1), categoria razoável. E aqui resultados aparecem já todos, né? Então, só a gente colocar o nomezinho aqui. Viram como que faz o cálculo utilizando a planilha? Precisa ter um pouco de atenção. Dependendo da quantidade de dados que você tiver, fica um pouco cansativo e pode ser sujeito um pouco a erros, né? Por isso que a gente tem o software que eu vou falar logo adiante. Agora, nós vamos fazer o cálculo do ICE utilizando o software canadense. Então, aqui no site, né, vocês vão ter o link aí no manual, vocês vão fazer o download dessa pasta zip. Feito o download, vocês vão descompactar esse arquivo. Você vai receber, né, as formas, né, de configuração do site. Você vai clicar aqui primeiramente, você vai configurar ele no seu computador até você chegar nesta calculadora aqui, que é o que a gente vai utilizar ela depois que a gente formatar a nossa planilha. Certo? Então, vou fechar ela por enquanto e vamos utilizar essas duas ferramentas aqui, né? São duas planilhas em Excel. Aqui nós temos alguns passos muito importantes que nós devemos fazer para que a nossa calculadora funcione. Lembrando que é uma calculadora canadense, né? Padrão norte-americano. Então, a gente vai precisar modificar algumas coisinhas. Quando vocês receberem a planilha, ela vai estar dessa forma, provavelmente. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa coluna. A gente vai vir aqui em dados, texto para colunas.
né? Tá marcada a opção delimitada, avançar, a gente vai marcar a opção vírgula, avançar e concluir. Ela separou todas essas tabelas. E a gente vai fazer a mesma coisa com a planilha de guidelines, que significa os parâmetros, né? Vamos selecionar, vamos em dados, opa, cliquei errado, texto para colunas, delimitado, vírgula, tem que estar selecionado, avançar e concluir. O que a gente vai fazer primeiramente? Nós precisamos mudar o nosso separador decimal. A gente vai vir aqui em opções, avançado, aqui vai estar vírgula e ponto, ou vai estar habilitado esse usar separadores do sistema. Então, se tiver habilitado, você desabilita e muda para ponto e vírgula, que é o padrão norte-americano. Essas células, elas precisam ser reconhecidas como números. Algumas delas não estão. Então, a gente vai selecionar a primeira célula que tiver com esse quadradinho, esse triângulo verdinho. Seleciona tudo, vem aqui em cima e clica em converter em número. Certo? Nós vamos verificar essas daqui também, ó. A gente vai selecionar. Converter em número. Acho que só essas daqui, isso. Se você tiver dúvida se tá ou não como número, você pega uma célula qualquer, coloca igual, escreve num e seleciona, por exemplo, vou selecionar isso aqui. Vai aparecer, vai retornar como verdadeiro. Se retornar como falso, é porque não é um número, tá como texto, no caso. Vamos melhorar isso aqui, deixar assim. Vamos ver na nossa outra planilha aqui também. Nós vamos substituir esses dados. Ops. Isso. Nós vamos substituir esses dados com os dados da nossa planilha. Então, primeiro aqui na planilha de dados, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esses parâmetros da Ctrl+C. Vem aqui, ó, que aqui é a estação, né, station, date, que é a data, então a estação é o ponto, a data, e aqui já são os parâmetros. Então, a gente vai clicar aqui no primeiro, vai dar um colar especial, valores. O que tiver além, eu vou selecionar tudo e vou excluir. Perfeito. Agora aqui eu posso selecionar tudo e limpar o conteúdo. Pronto, nossa planilha está limpa. Vamos selecionar isso aqui para ficar menorzinho. Pronto. Nossa, ficou muito pequeno, depois a gente ajusta. Vamos copiar essa parte. Ctrl+C, vou lá na minha aba, dou um colar especial, valores. Seleciono isso aqui. Aí, esses valores aqui, ó, ele vai estar assim, dessa forma. Então, a gente seleciona eles, coloca como data. Se ficar muito apertadinho, a gente vai mexendo aqui. Perfeito. Assim tá bom. Estação. É a SJDO 02150, né? Então, a gente vai copiar esses valores. Aqui a gente vai colocar todos os pontos juntos. Vou dar um selecionar, Ctrl+C, vem aqui debaixo da data e valores, né? Tá vendo que ficou irregular aqui, né? Então a gente seleciona e data abreviada. Esse é outro ponto, que é o SJDO 02500. Se eu tiver mais pontos, eu vou completar com esses valores.
Aqui eu vou salvar a minha planilha, tá como CSV, eu vou salvar ela como uma pasta de Excel normal, tá? Então, vou colocar aqui data, você vai poder colocar o nome que você desejar e salvar, perfeito? Com essa planilha aberta ainda, a gente vai mexer na planilha de guidelines, que são as diretrizes, né, as legislações. É importante que esses parâmetros sejam exatamente iguais nas duas planilhas. Então, eu vou copiar, vou vir aqui na planilha de guidelines, eu vou dar um colar especial, eu vou selecionar valores e transpor, porque estava no horizontal, tem que deixar vertical, certo? E agora, tudo que está daqui para baixo, eu vou excluir. Perfeito. Agora eu vou apagar isso aqui tudo. Eu não vou apagar ainda não, eu vou trocando aos poucos, né? Então aqui nós temos os parâmetros, aqui a gente tem aquele exceder-se, é igual dessa nossa planilha aqui, ó. Exceder-se, então a gente vai copiar, né, como os dois são iguais, a gente vai copiar esses números aqui, que eles são úteis para utilizar na outra planilha. Vou selecionar, colar especial, tenho que transpor, né, porque senão vai ficar ao contrário. Perfeito. Aqui nós temos lower limit e upper limit. Então, é o valor, né, inferior e o limite inferior e o limite superior. O que isso significa? Vamos voltar na outra coluna aqui para explicar melhor. Quando o meu limite ele não pode ultrapassar alguma coisa, né, tipo, vai ficar não conforme se for acima de 500, acima de 100, acima de 5. Então, eu vou preencher os limites. Vou selecionar aqui os limites da Konama. E vou colar aqui, né? Porque esse aqui é o que não pode ultrapassar. Então, eu vou transpor os valores, né, para mudar. Perfeito. Quando minha setinha está ao contrário, ou seja, o valor não pode ficar abaixo, então eu vou trocar. Então, aqui é 5, eu vou colocar o 5 para cá e vou apagar esse valor. Esse aqui eu vou apagar para o valor que estava na planilha original. Quando o valor é um intervalo, como o caso do pH, eu vou colocar o intervalo, né, o limite inferior, 6, e o limite superior, 9. E esse daqui eu vou apagar, que é o que estava também na planilha, certo? Então, quando a setinha for maior, eu vou colocar os limites aqui. Quando a setinha for menor, eu vou colocar os limites aqui. E quando for um intervalo, eu vou colocar o limite inferior e o limite superior. Essas daqui não tem a necessidade de preencher, porque são coisas bem específicas, né? Depois o manual ele vai explicar certinho quando utilizar. Tem alguns parâmetros que dependem de sazonalidade, outros que estão correlacionados ao pH, né? Se o pH estiver mais alto ou mais baixo vai influenciar, então a gente vai utilizar aqui. Na maioria dos parâmetros, né, não é necessário. Aqui vai ser a fonte da diretriz. No caso, a gente vai utilizar a Konama para classe 2. Então, eu vou colocar ela aqui, né? E selecionar aqui para todos, certinho. E aqui é a unidade, só para ficar claro, né? Então, para sólidos dissolvidos totais, miligrama por litro. Turbidez é o NT, ou acho que é NT1 também. DBO também é miligrama por litro. O resto aqui, vamos selecionar tudo, depois a gente muda. Ó. Por exemplo, pH, pH, né, unidade de pH, e a E. coli é por UFC, unidade formadora de colônia, por 100 mililitros. Perfeito. Selecionei, agora eu vou salvar. Lembra que eu vou salvar uma pastinha Excel diferente, vou colocar guidelines, pontos, vai ficar igual a data. E vou salvar. Perfeito, agora posso fechar essas duas planilhas aqui. E agora eu vou utilizar a minha calculadora, que eu já fiz o download dela, bonitinho. Então, como que a gente vai fazer aqui? Import data, então eu vou importar os dados. Eu vou vir aqui, vou selecionar, vou procurar onde que está meu arquivo.
Vou selecionar, ó, data, tracinho pontos, XLSX. Vou selecionar essa daqui, abrir. Agora, Select Guidelines. Vou selecionar as minhas diretrizes, né? Vou vir aqui nesse daqui também, que é o que eu salvei. Aqui eu vou selecionar todos os guidelines, né? Então, eu quero que dá match, digamos assim, eu quero combinar todos esses parâmetros. Aí eu vou vir aqui em Match Parameters. Isso daqui significa que os parâmetros de dados e os parâmetros das diretrizes, elas se correlacionam, elas são idênticas, né? Se tiver algum parâmetro aqui que não está legal, vai dar not matched. Vai dar que não deu combinação, digamos assim. Selecionar, né? Select Index Period. Então, você vai selecionar o período. No caso, meu é de 1 ano, mas você pode selecionar 3 anos, todos os anos, ou então se tiver uma planilha com vários anos, você quer calcular um a um, você seleciona aqui e clica no ano correspondente. E Calculate. Aí você vai clicar nesse botãozinho aqui que vai calcular o seu ICE, né, o seu CCMEWQ. E aqui a gente pode comparar com a nossa planilha. Então, se a gente ver aqui resultados, né, o 2150, F150, F2 27,5, F3 22,8 e o ICE 64,5. Então, 50, 27,5, 22,8, 64,5. Marginal, né, correspondente a regular. O outro ponto, 2500, 40, 20, 12,8, 73,1. 40, 20, 18, 12,8, 73,1. Né, fair, como razoável. E depois feito isso, eu venho aqui em exportar, export data. Então, eu vou criar um arquivo, né, exportado aqui. Eu posso salvar, né, eu devo salvar na mesma pastinha que eu fiz, para ficar certinho. Eu vou criar, né, não existe, eu vou criar. Aí, a hora que eu entro nele aqui, cadê? Aqui. São os resultados, né? Então, se eu vier aqui em data, vai aparecer os dados que eu inseri, os guidelines que eu inseri, os parâmetros, né, marcados e o resultado. E aqui aparece os valores de F1, F2, F3, as somas normalizadas, as amostras, tem todos os dados, né, que a minha planilha oferece também de forma manual, que a gente pode observar aqui, certo? Então, a gente pode até conferir, ó, 64.5, 64.5, 73.1, 73.1. É importante conferir os valores de F1, F2, F3 também, para ver se não deu nada de errado aqui. É interessante, às vezes, calcular nas duas, né, para você verificar como que funciona a calculadora, mas para dados grandes, né, dados longos e complexos, é ideal utilizar o software, que ele faz isso de forma automática e livra, às vezes, de algum erro de digitação ou falta de atenção, principalmente nessa parte que a gente precisa, né, manualmente informar quais são as não conformidades. Então, se tiver muitos dados, né, isso pode se tornar um pouco cansativo, cometer algum erro e o resultado sair de forma correta. Então, tem essas duas questões entre o uso da planilha e o uso da calculadora.